Todas as vezes que eu vou em uma padaria, eu gosto de ver na fila o que está acontecendo. Vez ou outra eu compro um pãozinho francês e me admira, sempre fico surpreso com o seguinte: às vezes tem um catador de papelão, uma pessoa mais pobre na minha frente. Ele vai e compra o pãozinho francês. Ele sai, eu compro o mesmo pãozinho francês e pago o mesmo imposto que ele. A partir daquele movimento simples, o que aconteceu? Eu fiquei mais rico e ele mais pobre, relativamente. Então, a carga tributária que é levada é de um pouco mais de 35% do PIB no Brasil, ela não tem a correspondência na prestação de serviços, saúde, educação, segurança pública, etc. E pior, ela penaliza fortemente a classe mais pobre. Aí a pergunta é: o governo atual está enfrentando esse problema? Não está. Eu falo isso de alguém que ficou centenas de horas fazendo simulações sobre ICMS, sobre transferência, compensação de municípios, compensação de perdas que os estados sofreriam. Essa questão é uma questão central, importantíssima e que não foi tratada devidamente. É claro que há avanços, o governo tem tratado isso, mas longe de uma solução que realmente traga o que o Brasil merece. O nosso sistema financeiro precisa ser analisado. E aqui o deputado Paulo Rubens já falou diversos pontos. O senador Cristóvão citou a forte concentração do crédito no Brasil, e é verdade, fortemente concentrada. Investimos pouco, poupamos poucos, e uma nação que investe pouco e poupa pouco não tem futuro. O futuro vem pelo tamanho do investimento que se faz e da poupança que se faz. Isso é verdade para nós individualmente considerados, e isso é verdade para o país como um todo. Se a gente não tem uma poupança razoável, como é que a gente vai conseguir comprar uma casa melhor, ou mudar, ou investir na educação dos nossos filhos, ou na nossa saúde? Então, o Brasil investe pouco, pouquíssimo. Qual tem sido a ênfase nos últimos 12 anos em elevação do consumo? É importante? Claro que é importante. As pessoas têm televisão agora nas suas casas, têm celulares. Mas as pessoas não têm saúde, nem educação, nem segurança pública. Isso é uma verdade tanto para a região, para as áreas urbanas, quanto para as áreas rurais no país. Muito bem. O IDEB foi divulgado recentemente, eu quero comentar um pouquinho sobre ele. A participação do BNDES, o deputado Paulo Rubens falou sobre isso. O BNDES, em particular, é um ponto que chama a atenção, porque para o BNDES estão sendo despejados, estão sendo alocados bilhões e bilhões e bilhões de reais. É impressionante, mas uma realocação de 4 bilhões ou 4,5 bilhões para a educação gera uma dificuldade tremenda de se falar. Se os senhores olharem as contas e verem e analisarem quantos bilhões de reais o BNDES tem recebido por emissão de dívida pública, que aumenta a dívida, ou seja, eu e você ficamos mais endividados, quando o BNDES pega um dinheiro e empresta, por exemplo, para um frigorífico, ele é da monta de 361 bilhões de reais desde 2009, 361 bilhões de reais. Falando assim, parece um número pequeno, mas você diz, 360 bilhões desde 2009 para cá, sabe que isso é muito? Gente, a greve dos professores já dura mais de 90 dias. O acordo e a dificuldade de colocação dessa greve gerou, por parte do governo, uma contraproposta que vai ter um impacto de 0,8 bilhão, menos de 1 bilhão por ano. É essa margem de negociação que existe. Há um problema grande que pode se transformar em uma oportunidade para o PDT, que é o seguinte: primeiro, há um vácuo entre o que o PSDB fez e não fez, e entre o que o PT, o governo do PT, fez e não fez. Claramente, as desigualdades regionais se mantêm, há problemas seríssimos de educação, saúde e violência, por exemplo, e alguém pode pegar essa bandeira e apresentar para o governo, e apresentar para a população. Obviamente, isso vai exigir um tremendo faro por voto, um tremendo senso de oportunidade. Mas aqueles gráficos que eu mostrei antes, do tamanho do partido na Câmara, no Senado e nos municípios, coloca aqui, sim, um poder de fogo, um poder de decisão, um poder de pautar a agenda. Muito bem. O dado da Petrobras, e aqui
a gente está falando de Vargas e do PDT como uma bandeira essencial, o que está acontecendo com essa grande empresa chamada Petrobras, a maior empresa do país? Os dados são alarmantes para essa empresa. Ela é um patrimônio nacional, só que, em grande medida, ela não é pública. Em grande medida, ela não é pública. E, na realidade, deveríamos ter diversas audiências sobre a Petrobras. A presidente Graça Foster vai estar aqui nessa mesa, em tese, dia 18 de setembro, aqui na CAI, né, discutindo uma excelente oportunidade para o Congresso Nacional fazer perguntas, contrapondo o plano de investimento dessa empresa esse ano versus o plano de investimento que ela teve ao longo do tempo, a gestão Foster versus a gestão Gabrielli. O que aconteceu com os acionistas minoritários da Petrobras? Se você tem algum investimento na Petrobras e fez recentemente, você perdeu muito dinheiro. Essa é a realidade. Por que isso aconteceu? É uma empresa de ponta, tem excelentes técnicos, um dos melhores engenheiros do quadro de engenheiros e técnicos do mundo. Por que a Petrobras está sob essa má performance? E como a gente pode recuperá-la? Com uma bandeira, em particular, do PDT. A preocupação com produtividade, a vulnerabilidade externa, o mundo fora está com problemas seríssimos. Quando a dificuldade está longe da gente, a gente não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente, né, diz. E mais ainda, o desemprego que não bate à nossa porta, ou a pobreza que não chega diretamente a gente, também não nos incomoda tanto, porque a vida é muito dinâmica, todo mundo tem corre-corre, tem seus dias a dia. Mas, só para dar um exemplo para vocês, eu sou de uma cidade pequenininha do Ceará, chama Missão Velha, no sul do Ceará, na região do Cariri, pertinho de Recife. As pessoas que tinham dinheiro na minha cidade iam estudar em Recife, não em Fortaleza. Mas o ponto é, será que essa crise internacional chega lá naquele interiorzão? Naquela cidade onde você anda 5 minutos e já está fora da cidade, né, na realidade. Chega fortemente. Se políticas forem mal alocadas, se tiver prioridades nos recursos, falta de prioridades nos recursos públicos, o cidadão, desde uma cidadezinha pequena como aquela, a uma cidade como São Paulo ou Brasília, que é a maior renda per capita do país, o cidadão é afetado. E as notícias que vêm mundo afora, elas são preocupantes. No meu estado, Ceará, e também boa parte do Nordeste, os portugueses e os espanhóis compraram boa parte dos hotéis. Hoje, Portugal e Espanha estão sob sérios problemas. Semana passada foi noticiada que donos de supermercado na Espanha não deixam mais o lixo à mostra. Colocam cadeados, senhores e senhoras, nos lixos, para evitar que pessoas pobres vá lá e comam alimentos que estão deteriorados. E depois o supermercado ou aquela loja, etc., seja processada. Então veja a disparidade. Há poucos anos atrás, um país que era um touro, a Espanha, comprando boa parte do mundo, investindo diretamente no mundo, hoje está de joelhos. A economia, e aqui eu volto de novo, se você não trata bem esse item chamado economia, ele massacra o aspecto socioeconômico. Massacra. Gera desemprego, gera falta de oportunidades. Se você bem o trata, se você sabe diagnosticar bem e efetivamente usa um poder político, implementa uma política pública adequada e no tempo correto, o que é que você faz? Você chega a melhorar a vida do cidadão, salva vidas, inclusive, porque tem colocações sobre melhorias na área de saúde. A Espanha está sob problema, a China está sob problema. Os Estados Unidos também andam patinando, o Japão não se recuperou. A Europa como um todo está quedada, está com problemas com relação ao euro. E o Brasil fica inerte, fica indiferente a esse ponto todo? Não, não fica. Se a gente não tomar soluções e não temos tomado todas as soluções devidas, ficaremos em situação complicada. O impacto aqui, quais são os próximos para o segundo semestre? Teremos diversos. A agenda, na realidade, ela é riquíssima. Eu sou fanático por economia, gosto muito. Gosto de economia como gosto de esporte ou de programas de TV. Para mim, economia é conversar domingo à noite, eu estou achando bom. E isso às vezes, é um problema, porque aqui, no Congresso Nacional, o que a gente tem de temas para pautar, para mudar e para agendar, é um número muito, muito grande. Muito grande. O que se tem que fazer, na realidade, é priorizar.
Ou seja, todos os jogos são importantes, são bons de serem praticados, embora é uma pena dizer isso. Eu estou aqui há cerca de 13 meses, muitos parlamentares que poderiam pautar a agenda, eu acompanhei na Comissão Mista de Orçamento várias vezes a participação aqui do deputado Paulo Rui, e vejo a importância de alguém lúcido de colocar uma proposta ou rejeitar uma outra proposta, ou dizer um não, ou dizer um sim, quando adequado a um tema no orçamento. Nosso orçamento é da ordem de 2,2 trilhões. Não existe nenhuma lei mais pesada que a Lei Orçamentária Anual. Ela só tem 11 páginas, vários anexos, mas é uma lei que pesa muito, pesa sobre nossas cabeças, pesa sobre a população. Cada minuto que um deputado federal ou que um senador dedica a olhar a má gestão orçamentária no Brasil, ele faz um bem enorme para centenas, dezenas, milhões de brasileiros. O nosso orçamento, de 2,2 trilhões, ao final executado é da ordem de 1,7, ele tem fortíssimos impactos. Então é importante a gente olhar isso. Realmente é importante. E há aqui uma margem muito grande de poder de influência do PDT. Desde lá na Comissão de Finanças e Tributação na Câmara, aqui, essa sala chama Comissão de Assuntos Especiais, as outras comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, direto ou indiretamente associadas aos tópicos de orçamento e economia, e na Comissão Mista de Orçamento. Há um espaço gigantesco.